Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Elevemos nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso guia e modelo de todos os momentos. Iremos transcorrer alguns slides a respeito da obra Voltei, pelo Espírito Irmão Jacó, assim colocado como pseudônimo, aquele que foi um trabalhador de direção de atividades doutrinárias, espirituais e de divulgação ligada à Federação Espírita Brasileira na cidade do Rio de Janeiro, no início do século passado. Como vocês podem perceber neste slide, a obra Voltei nos dá uma oportunidade ímpar de esclarecer-nos, nos auxiliam muito nesses 5 aspectos. O desligamento do corpo físico. Como se dará o retorno ao mundo espiritual? O reencontro com os nossos familiares e amigos. Será que nós vamos encontrar os nossos familiares, aqueles em que nós amamos e convivemos na Terra? As dificuldades de intercâmbio mediúnico. Será que nós vamos conseguir, ao desencarnar, entrar em contato com os nossos entes, com qualquer pessoa através de um medianeiro? Vamos conseguir dar as nossas mensagens de fato? E o reajustamento à nova vida. Será que eu vou me adaptar à verdadeira vida, à vida dos espíritos? Isso vai depender, obviamente, de uma compreensão moral, de um equilíbrio espiritual. E daí porque nós estamos estagiando tantas vezes, servindo quantas necessárias na Terra para aprender a doar a esses esforços a partir dos sentimentos, mas em consequência a isso, palavras e ações que podem proferir o amor e não o amor. Ele relata no primeiro capítulo sobre uma luta, porque ele, que foi Frederico Figner, ele ambientava-se na FEB em casas espíritas coligadas. Ele era um diretor de alta colocação e também fazia esclarecimento espiritual no setor mediúnico da Federação Espírita Brasileira. Ele era um empresário de renome, de sucesso na sua época, década de 20, 30, e foi a pessoa que colocou em primeiro momento a arte através dos instrumentos musicais. Foi o primeiro empresário ligado ao setor da música. A gravadora Odeon, por exemplo, é de sua autoria. E as casas Edison, que vendiam instrumentos e aqueles discos de vinil, aqueles famosos bolachões. Ele trouxe dos Estados Unidos, mas anteriormente, em se residir no Rio de Janeiro, ele morava em São Paulo, morou no norte do país, onde conseguiu uma verdadeira fortuna com a venda desses equipamentos. Ele chegou a conhecer Chico Xavier e ele tinha uma convicção de que a forma como ele lidava com a vida material, os favorecimentos, os ditos favores que ele brindava inclusive às pessoas, era um passaporte para esferas mais elevadas e por que não dizer, muitos felizes. Ele deixava em nota na revista Reformador da FEB de que essa prática seria a libertação plena do seu espírito. Mas quando ele desencarnou, a realidade foi outra. E nos deixa logo no primeiro capítulo, logo na introdução da obra, a seguinte frase: não se acreditem quitados com a lei, atendendo deveres de solidariedade humana, ou seja, todo o esforço que nós fazemos para o bem, para a colocação, na verdade é uma prática cristã comum entre os espíritos que promovam a paz, a universalidade da alma. Então, em Pedro Leopoldo, após o seu desencarne, e é colocado nesta ordem na obra para que nós possamos ver a realidade espiritual de todos nós, porque ele veio a querer fazer um escambo
uma certa troca com a espiritualidade, já que ele havia cedido alguns bens materiais na terra, havia conhecido Chico Xavier, havia induzido a questão da patente social a algumas pessoas, ele achou que por isso seria fácil se comunicar através de Chico Xavier. Vocês podem perceber agora no slide que quando ele estava doente, ele pediu para escrever através de Chico Xavier. E aqui, como o laser mostra, ele se aproxima do trabalho de Chico em Uberaba, e dois espíritos no trabalho de Chico Xavier se aproximam e fazem perceber o quão é difícil estabelecer uma comunicação fluídica. Então ele não tinha equilíbrio moral e ele não tinha sintonia mediúnica para passar qualquer informação através do Chico. Então foi negado uma possibilidade a ele devido a essa dificuldade de sintonia, e ele se sentiu muito ofendido. Aí nós nos perguntamos: trabalhador espírita ofendido? E ainda mais com Chico Xavier? Será que pode isso? Então é uma deixa da obra mediúnica para a nossa reflexão. Então quer dizer que nós nos sentimos ofendidos quando alguém não satisfaz as nossas necessidades, não as necessidades naturais, mas a nossa necessidade. Isso mexe com a gente. Isso mexeu com o irmão Jacó, pois ele não podia se comunicar. Ele achou que havia desencarnado, automaticamente pegaria um celular, pegaria um meio de comunicação e simplesmente por Chico faria a comunicação. Irmão Andrade foi um espírito abnegado, um trabalhador da obra, que a pedido de Chico foi acompanhá-lo no processo de desencarne. Então, a partir deste momento, vocês vão ver em breves slides esta função que esse trabalhador abnegado teve. Como vocês podem perceber agora no slide, aqui o laser mostra, ele trabalhou ininterruptamente junto com outro espírito, em passes reconfortadores, preparou o campo magnético para o desenlace, para a desencarnação. E foi um tempo em que Jacó teve para contabilizar tudo aquilo que ele fez de bom, de ruim, o seu livro caixa espiritual, os acertos, os desacertos, não é? Então ele passou a reavaliar toda a sua vida, tudo aquilo que ele tinha feito desde criança, e vocês podem perceber no slide, no próximo slide, que uma figura importante na sua vida aparecerá. Essa pessoa quem eu falo foi sua filha, Marta, que desencarnou anos antes e que pediu pelo sentimento puro de amor, de saudade, para cuidar do próprio pai. Foi atendido de pronto e ela, junto com um trabalhador Andrade, como vocês podem ver aí no laser, aplicavam passes reconfortantes, trabalhavam o seu pensamento através da sua reforma interior. É um momento constrangedor, como mostra a imagem, porque muitas das vezes nós esperamos um momento de dor, de convalescência, de tristeza interior, para fazer alguma coisa com muita sinceridade, de forma desprendida, abnegada para nós mesmos, né? Ele começou a perceber ali que tudo girava em torno de situações e não sentimentos, e aí ele se prostrou muito. Então, durante esse transe, como eu falei para vocês, durou 2 meses. Nesse próximo slide, vocês podem perceber que ele teve noção de espaço, não noção de tempo, mas o espaço que ele notou foi uma diferença entre corpos. Ele sabia que pulsava um coração diferente, ele sabia que ele via um corpo diferente, o corpo do espírito, mas aquela duplicata lhe causava desconforto. E a sua filha, por mais que o intuía em pensamentos para o bem, para a resignação, para a aceitação
nova realidade, não conseguia fazer o desligamento. Era preciso de mais tempo. Eis que surge uma figura muito importante no processo, Bezerra de Menezes. O espírito Bezerra de Menezes, então, surge em sua casa, e no slide vocês podem ver uma situação assim, um tanto quanto comovente, porque ele queria chorar, mas a sua filha o impedia. Ele queria levantar, o irmão Andrade o impedia. Bezerra de Menezes, então, relata, e para nós é uma grande deixa, o motivo do porquê prendia esse espírito na terra. Por que ele não conseguia fazer o desligamento tão logo? Eram os objetos que o chamavam. Aquela joia, aquele óculos, aquele relógio importado, ele não conseguia se libertar disso. Eu sei que quase ninguém de nós tem mais de uma calça jeans guardada em casa, um sapato que a gente não usa, bonito, mas a gente não quer dar para ninguém, não é? Então essas coisas que são mais comuns do que a gente imagina, nos chamam no momento da nossa realidade. E é um duelo, e foi um duelo de irmão Jacó. Então Bezerra de Menezes afirma que era preciso que ele saísse daquele local, para justamente eles, trabalhadores, promoverem a desmagnetização, né? O desenlace. E surge um lugar muito importante. Durante anos, espíritos de escola, disfarçados em caravanas de assistência social nas grandes cidades, o fazem. Bezerra de Menezes, então, o coloca no praião de Copacabana, o espírito Andrade, juntamente com sua filha, e ele nas areias de Copacabana, sentindo a renovação do seu corpo, já com tão poucas energias. Então as dores naquele momento, aquela agrura que ele sentia, aquela aflição, sumiu. Então alguém pode perguntar, então tem importância espiritual a água? Está aí um grande exemplo. Quer dizer que os espíritos são levados para as regiões mais próximas da água, aqueles que são ligados à matéria, para que seja feito o extirpar das dores. E detalhe, a sua filha materializou esta roupagem e vestiu o próprio pai. Aqui há o relato de um espírito vestir outro. Foi avisado que ele teria que voltar para sua própria casa. Mas antes disso, quando ele conseguiu levantar, e aí no slide mostra claramente, pelo laser, que ele via as pessoas passando e ele ainda estava assustado com aquilo. Ele começou a sentir uma angústia por dentro, uma tristeza. Bezerra de Menezes foi bem taxativo. A partir deste momento, você vai assistir o seu velório. A gente se pergunta, como é que será que vai ser esse desenlace, hein? Foi aquele primeiro item listado no começo da obra. E nesse velório, e esse foi o motivo do porquê eles ficaram um bom tempo na praia de Copacabana. Enquanto isso, Bezerra de Menezes foi até a sua casa. Hoje, no Rio de Janeiro, a mansão Sesc Finer. Antigamente, a mansão Finer. Ele casado, com 2 filhos. Então, ele tinha uma grande mansão no Rio de Janeiro. Quando desencarnou, imagina, uma mansão com 400 pessoas ou mais. Digno de nota, jornais. Então, natural que o espírito ficasse bastante perturbado. É mais um momento para a gente refletir sobre o nosso momento e que nós possamos extravasar energias salutares voltadas para o amor e para a boa vibração para o irmão que se encontra em momento de desenlace. Não foi o que aconteceu com ele. Vocês querem ver? O slide mostra nesse momento Bezerra de Menezes, o laser mostra, fazendo um amparamento através do passe.
mostra o próprio espírito ainda ligado através do cordão fluídico, atrás, sentado a um sofá, junto com a sua filha, Marta, recebendo um esclarecimento espiritual daquilo que estava acontecendo. Mostra irmãos encarnados, chorando, refletindo, conversando, e mostra outros espíritos aqui, desencarnados. Esse cenário é bem interessante, porque enquanto Bezerra de Menezes prepara aquilo que é óbvio ao desligamento, a sua filha relata que nem todos que estão ali no local são verdadeiros amigos. Ele começa a perceber aquilo, que ele denota uma certa vulgaridade nas pessoas. Ia começar a falar mal dele, caçoar dele, e ele ficou realmente muito chocado com aquilo. E então ele quis ter mais de perto com esses espíritos. 2 espíritos vampirizadores que estavam à busca de energias de um corpo. Eram inimigos espirituais aguardando o momento do desenlace para brigar por aquilo que resta de energias do corpo material, não é? Ele ficou muito decepcionado com os comentários que surgiam em volta dos amigos falsos, não é? Que afinal de contas ele mesmo tinha criado esse cenário, não é? E nós vemos aí então a importância da prece. Para que ele não ficasse totalmente triste, Bezerra de Menezes o conduz bem lá fora da mansão, longe de qualquer fotografia. Lá estavam os verdadeiros amigos de Jacó. No slide vocês podem ver 4 pessoas que estão dentro de um automóvel, e de lá saiu uma cortina de luz e que atingiu seu peito. Foram preces sinceras, fervorosas. Passou a mão no corpo demoradamente e não viu mais nenhum conflito perante ao velório. Foi esclarecido então que eles sairiam dali, mesmo porque eles estavam em marcha. No slide vocês podem ver que além dele haviam outros espíritos que retornaram à praia de Copacabana, recebidos aqui por Bezerra de Menezes e Andrade e a sua filha Marta, para que seguirem viagem à frente. Bezerra de Menezes, assim como os outros caravaneiros, estavam aguardando a professora, que na terra muitas das vezes é humilhada, muitas das vezes é colocada em prova de fogo, não é valorizada, e que de forma terna, de forma amorosa, muitas vezes é a quem que coordena trabalhos de socorro espiritual. E foi assim, dessa forma, que Bezerra de Menezes relata a chegada cândida da professora, que não é citado o seu nome, porque a sua elevação espiritual era muito grande, ao ponto de Bezerra de Menezes se curvar diante da professora. Está aí uma obra que relata um espírito da envergadura de Bezerra de Menezes, médico dos pobres, se curvar diante outro espírito que carrega em si a luz do amor e irradia, faz a irradiação desse amor através não só das preleções evangélicas, mas das caravanas de socorro e dos planejamentos de atendimento a todos os espíritos. Bom, onde é que encaixa o nosso irmão Jacó nessa história toda? Ele viu uma luz sair do peito da professora, como vocês podem ver no slide, alcançando os céus, alcançando aos outros espíritos que sentiram muito amor naquele momento, mas ele não sentiu amor, não. Ele sentiu foi inveja. Ué, mas espera aí, ela é uma professora, eu sou um diretor, eu sou um empresário de sucesso. Começou a ouvir aquelas ideias perturbadoras na sua mente e a sua filha de logo o repreendeu. Eu sei que isso quase não acontece na nossa vida, não é? Às vezes a gente vê uma pessoa por merecimento
estar numa posição de ajudar aos outros, e a gente acha que isso é destaque e tenta de alguma forma, por sentimento de defesa, não é? A defesa do ser humano, ainda arraigado nas pequenas coisas, sentir inveja como uma forma de repreender um espírito bom. Na obra não fala que a professora é um espírito perfeito, nem Bezerra de Menezes se acha perfeito. Vocês vão ver por quê. Porque eles tinham que atravessar as regiões umbralinas. As regiões umbralinas são mais ou menos compactas de acordo com o grau de compactação da nossa vida na Terra. Então, quanto mais compacta, quanto mais leve, quanto mais desapegada à vida material, mais tênue, mais conformadora, mais aceitável é para o espírito a situação de ponte. E como mostra no slide, eles estavam em caravanas, em situações distintas, cada um dos espíritos, alguns já conformados com a sua situação, mas o irmão Jacó ainda não, ele estava a caminho. Um dos trabalhadores chega com um medidor energético, para notar qual que é o espírito que está dando trabalho. A gente dá trabalho para os espíritos socorristas até nessa hora. A gente está de pé, caminhando com eles, mas a nossa mente ainda persiste em irradiar coisas não muito boas. Percebendo então essa situação, Bezerra de Menezes, logo de pronto, chega ao irmão Jacó e mostra ali no aparelho medidor o índice de energia, dizendo que ele teria que vibrar e orar. Aí ele teve a ideia de lembrar que a sua filha o ensinou diariamente a oração de São Francisco de Assis, para atenuar a condição difícil de atravessar a ponte. Essa ponte eles teriam que atravessar através de volitação, mas eles conseguiram firmar o pensamento. Por isso que é importante vigiar primeiro, porque as perseguições espirituais do nosso pensamento é constante. Mas orar com fervor, orar com energia, com fé, não é? O cenário, ele é modificado quando essa energia toca e irradia. Uma dúvida que nos surge no momento da agonia, da dor, do desenlace, é se nós vamos ser recebidos por alguém do outro lado. Será que vai demorar? Será que é parente? É desconhecido? Se for conhecido, será que é minha mãe, é meu pai, meu avô, é meu esposo, é filho já desencarnado? Todos nós temos uma saudade de alguém. E aí vocês podem ver no slide, alguns espíritos ajoelham, agradecem a Bezerra de Menezes, agradecem aquela professora socorrista, e ele, irmão Jacó, e os outros espíritos percebem pássaros alados azuis se aproximando, cantando. Aí ele viu aquilo muito diferente. Mas pássaro cantando? Esses pássaros estão muito grandes, né? Aí foi chegando assim, eles perceberam que não era pássaro, não. Era criança alada, criança que voa, e estava cantando para recepcionar a Bezerra de Menezes e a professora, porque a professora tinha uma missão importantíssima. Naquela semana estava sendo inaugurada mais uma faculdade do espírito. Então ele teve contato com velhos amigos. Esses velhos amigos não eram quaisquer amigos. Na obra é relacionado a alguns deles. Por exemplo, Guilhom Ribeiro, tradutor das obras básicas da doutrina espírita. Bittencourt Sampaio, um grande divulgador do Evangelho, do Espiritismo, dentre outros. Ficaram muito felizes. E esses espíritos, conforme mostra aí no slide, eles falaram para Jacó para que ele não tivesse pressa, que logo, reconfortado, refazido no plano espiritual, eles teriam muito tempo para conversar. Então foi apresentado o local onde ele trataria as questões do repouso, de dormir, não é?
O espírito também dorme. Quem disse que não? Então foi apresentado a sua casa acolhedora, a qual a filha Marta fazia parte, e a senhora chamada Frida, que era a mãe de todos naquela casa. Todos reconheciam a mãe Frida, só não o irmão Jacó. Ele não percebia quem era a irmã Frida. E aí eu convido a vocês a lerem a obra, para perceberem nela a obra. Passado então algumas horas de refazimento, ele acordou pela manhã no plano espiritual. Irmão Andrade foi ter com ele no quarto e ele perguntou aquilo: por que eu passei tanta dificuldade? Cadê os tribunais? Cadê a volitação? Eu aprendi lá na FEB, lá na casa espírita, eu aprendia lá que o espírito pode volitar, e eu passei tanta dificuldade depois que eu desencarnei. Por que isso? Só foi dito a ele que ele não tinha condições espirituais, porque na Terra era só teoria. Ele falava uma coisa, mas praticava outra. Então ele foi conhecendo várias novidades. Dentre elas, a sua filha, como mostra aí no slide, ela recebia de um músico, Beethoven. Beethoven continuava a compor em esferas bem superiores canções, mandava para as colônias espirituais, e um dos trabalhadores que recebiam essas partituras, essas músicas, encaminhava por um momento de oração e reflexão na colônia, para as casas. Todo mundo recebia ali uma cópia das canções, e também ajudava a despachar para a terra. Daí porque nós temos aí pessoas sensíveis e que compõem canções tão maravilhosas, né, e que muitas das vezes a gente não, pela corre-corre do dia, a gente não percebe a essência, o alimento espiritual que está impregnado nela. Então Marta esclarece que aquela casa é abençoada através da arte, através da música. Já refeito as suas energias, ele foi dar um passeio na colônia. Então no slide mostra o predial, pessoas andando, circulando, tal qual num bairro, né? Numa cidade, que ele via todo mundo iluminado. Vocês podem perceber aí no slide que até os pássaros eram iluminados. Só tinha uma coisa que não era iluminada: ele mesmo. Então ele não tinha luz própria. Foi a condição em que ele se viu, e ele ficou extremamente envergonhado. Eles passaram logo em seguida por uma escola. Como no slide mostra, aquelas crianças azuis, que eram os pássaros alados, brincavam e foram recepcioná-lo junto com sua filha. E lá ele teve a honra de saber que essa faculdade do espírito era muito mais importante do que muitas universidades na Terra, e que ele se preparasse, porque ali ele iria frequentar algumas aulas. E uma das aulas que ele refletiu muito durante os mais de 200 dias de treinamento foi relembrar Jesus. Ele começou a dar mais valores aos passos de Jesus. E todos os dias na colônia, um estudo aprofundado, aprimorado sobre a vida de Jesus era colocado assim como prioridade. Mas ele conheceu toda a cidade, e como no slide mostra, numa região central, ele avistou uma cúpula e viu que aquela era uma colônia de emergência. Era situado em planos menos elevados. Por quê? Ali eram socorridas pessoas como ele. A maior parte das vezes, pessoas materialistas mesmo. Por mais convívio que tiveram dentro das casas religiosas, eram pessoas materialistas, pessoas difíceis. E foi explicado a ele que ele não tinha autorização espiritual para adentrar. Ele teria que aguardar 30 dias, como fazia apenas 2 dias que ele estava ali naquela colônia. Aí ele voltou para casa, né? Fazer o quê? Vou descansar mais um pouco. Mas os nossos verdadeiros amigos não nos deixam só, jamais. E eis que esses outros amigos, como eu havia falado, Luiz Saião, Bezerra, Bittencourt Sampaio, Guilherme Ribeiro, Caio Ibar, Schutel,
grandes divulgadores, grandes trabalhadores do primeiro momento do espiritismo no Brasil, foram ter a ele para saber se ele estava preparado para fazer uma nova viagem. Ele ficou um tanto quanto assustado. Poxa, eu já estou há pouco tempo aqui, já tive autorização para voltar. Quando ele soube que era para voltar para o Rio de Janeiro, ele pulou de alegria, porque quem não gostaria de retornar na cidade a qual tinha tanto convívio, tanto amor, assim que fosse dada a autorização? Então eles voltaram para a cidade do Rio de Janeiro, e como no slide mostra, ele foi segurado mesmo, né? Ele foi assim tutelado pelo Luiz Saião e pelo Guilhom Ribeiro, para que ele não pudesse cair de tanta emoção. E ele percebia as pessoas no calçadão, lá da Urca, a Praia Vermelha, e ele queria comunicar com aquelas pessoas. Ele gritava entre eles, e os espíritos, Guilhom e Luiz Saião, riram dele, porque ele não tinha condição de se materializar. Eles tiveram, nesse momento, um único objetivo a pedido de Bezerra de Menezes, mais uma dica da espiritualidade, para nós observarmos o local onde a gente está pisando. E aí a espiritualidade promove uma bênção. Para nós pode ser um choque, que é ver o nosso verdadeiro envolvimento espiritual. No slide é mostrado as forças antagônicas. Aqui uma pessoa que está com desequilíbrio espiritual, através da bebida, através da violência, através da sexualidade desregrada, sendo acercadas por entidades inferiores que ele, o espírito encarnado, atrai. Já do outro lado, pouquíssimas pessoas em condições de meditação, falando ao amor universal sobre as estrelas. Foi visto que poucas pessoas estavam nessa condição espiritual. E nesta obra, Guilhom relata como é feita essa associação entre o espírito encarnado e desencarnado. E ele ficou assustadíssimo. Bom, mas eles não estavam ali a passeio. Eles estavam ali, na verdade, para comungar do alimento espiritual na casa espírita. Porque já que ele começou uma nova vida, nada mais do que justo ele colocar em prática tudo aquilo que para ele era teoria como dirigente da casa espírita. Ele percebeu o trabalho que ele auxiliava em uma casa espírita através de médiuns, através de esclarecedor, através de psicofonia, os médiuns de sustentação. E eis que 2 espíritos perceberam a presença dele. Ué, mas aquele ali não é o... Não, acho que não é não. É ele. É o Frederico. É o Figner. Ué, mas o que você está fazendo aqui? Ah, tá. Você que falava tanto na terra, agora você não tem luz nenhuma, né? Começaram a caçoar dele. Ele ficou envergonhado. Então assim, aí ele perguntou: cadê minha luz? Ué, cadê minha luz? Como forma de socorro. E Guilhom apenas se limitou a dizer que mais tarde, sem tanta pressa, ele ia receber a própria luz. Saíram daquele ambiente, pois era um ambiente observatório, da mesma forma que André Luiz nos colocam nos relatos das obras da coleção Mundo Espiritual. Passou-se os 30 dias nessa situação. É bem importante colocar que ele não estava só passeando, não. Ele chegava todos os dias numa biblioteca e lia sobre a vida de Jesus. Daí porque eu citei sobre as últimas passagens de Jesus. No slide, e conforme o laser mostra, apareceu um espírito que ele tinha muito amor fraternal. Uma figura chamada Bittencourt Sampaio. Foi o primeiro espírito que ele procurou saber se estava naquela colônia. Então ele foi homenageado pelo seu amigo Bittencourt Sampaio, chorou muito, disse que não era digno daquelas homenagens, se sentia muito mínimo, ínfimo, diante dos trabalhos que ele poderia ter feito a caminho.
Onde é que encaixa o nosso irmão Jacó? É só homenagens mesmo? Não. Bittencourt Sampaio, ele garantiu que ele estava na mesma condição dele, o irmão Jacó. Ele afirmou na obra de que somente o mestre havia passado ileso naquela ponte em que mudou os painéis, onde saiu-se das sombras para a luz eterna. Tanto que em uma determinada oração, tem uma passagem numa determinada oração que fala-se assim: foi julgado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos. Quando nesse momento fala-se mansão dos mortos, nós podemos perceber aquela passagem da ponte nas zonas umbralinas. Elevou-se aos céus, olha que mudança luminosa de paisagem. E aí vem, e já quase finalizando essa apresentação, o objetivo do estágio dos 200 dias de irmão Jacó. É importante frisar que muitas das vezes o espírito que quer se comunicar rapidamente pergunta: mas aquele ali nem espírita era, aquele ali nem trabalhador era, eu fazia sopa, eu fazia isso e aquilo e tal. Estou aqui já há 10 anos, não consigo mandar uma cartinha para meu filho. Quem ele pensa que é? Era dessa forma que irmão Jacó se referia a André Luiz, que não era espírita, mas que foi esclarecido a ele, para ele se conformar, que André Luiz teve 700 dias de espera. Olha o cenário aí que aguardava nosso irmão. Era um bar. Por isso que ele voltou na cidade do Rio de Janeiro. Ele ficou muito assustado. E como o slide mesmo mostra, ele foi assessorado por um espírito chamado Ornelas, um enfermeiro. Ele tinha preparo para domar energeticamente espíritos mais duros. Mas aí eu pergunto a vocês, para a nossa reflexão, por que não foi colocado no praião de Copacabana, na Urca? Por que não mantiveram-no na casa espírita junto com aqueles outros desencarnados que zombaram dele? Por que ele teve que ir justamente para um bar? Ornelas esclarece que as forças favoreciam para o reconcílio. A palavra reconcílio só é utilizada quando há mais de um em desafeto. Reconciliai com vossos inimigos. Então quer dizer que ele não era só materialista, ele tinha mesmo inimigos na terra. Esse desencarnado que está aí era alguém ligado à sua vida e que estava ali perambulando nos bares do Rio de Janeiro e que, como sendo desafeto dele, que só falava e não praticava a seara espírita, foi dada a oportunidade de estagiar na universidade com as crianças. Os professores dele eram as crianças, mas para tirar a prova dos 9 no bar. Olha o que aconteceu. O irmão Ornelas pediu que ele esclarecesse o obsessor, que estava sugando, vampirizando as energias dos irmãos que estavam ali no bar. Ele foi ameaçado, ele sentiu medo, pavor, e ele tentou desistir, porque ele não tinha um método. E o método para os espíritos socorristas é um só, é a fé, a brandura, que Jesus nos disse: afeta-te a face, ofereça a outra, mas ofereça com brandura, com disciplina, com honradez, não com hipocrisia, não é? Com exemplo, com dignidade. E ele medrou, ele queria medrar dessa dignidade. Mas aí Ornelas deu segurança, foi como um instrutor de autoescola, deu ali segurança, falou assim: vai, passa a primeira marcha, eu estou aqui do lado. Qualquer coisa você freia um pouco, mas nós vamos seguir.
Então ele tentou e o espírito, o obsessor, ficou mais arraigado. Ornelas deu uma condição magnética. Eles sabiam, porque Bezerra de Menezes havia calculado um companheiro nosso a caminho pudesse tirar 10 assim na primeira prova, não é? Então se tirar 5 está bom. Significa dizer que o espírito valoriza a sua condição, trabalha para o bem sem reclamar. Se a gente repetir novamente essa frase, trabalha para o bem e sem reclamar, a gente lembra de um grande apóstolo de Deus, Francisco Cândido Xavier. Ele sempre repetia isso. Trabalha sempre, sem reclamar jamais, por algo ou alguém. Então ele teve confiança a partir do momento em que Ornelas lhe deu essa confiança. Os espíritos nos dão essa credibilidade a partir do momento em que nós queremos dar o passo à frente, mas é preciso estar associado a esse passo, desligando-se de pormenores de causa terrena. Aí ele chegou ao seu verdadeiro objetivo, que era alcançar a sua luz própria, e deixou de se envergonhar. Se nós lembrarmos da parábola, a parábola dos talentos, um dos trabalhadores enterrou o talento. Ele na verdade estava enterrando a vida. Quando ele percebeu, depois do desencarne, ele teve que correr atrás do tempo perdido. Então não vamos deixar que nós possamos aproximar-nos de dias que significam séculos, milênios, enquanto nós temos aqui agora a oportunidade de reviver essa luz maior, que é a luz do Cristo, e aprender com seus exemplos, pois Ele é o nosso guia, é o nosso modelo, nós devemos os copiá-lo. E, fechando, somente o doente convertido em médico de si mesmo alcança a cura positiva. Uma frase que está em Missionários da Luz: onde 2 ou mais estiverem em meu nome, lá estarei Jesus. Nos grupos de resgate, como ele mesmo foi resgatado. Nas reuniões doutrinárias, como essa, em casas espíritas, em casas católicas, em casas protestantes, em casas onde reina o amor, a paz, a união, em nome do Evangelho. Durante as exposições do Evangelho, na sustentação espiritual junto ao público, e muitos dos espíritos já estão no momento da preleção do Evangelho, iniciando o nosso tratamento, intuindo-nos ao favor dessa pacificação. Nos ensinamentos do amor aos irmãos desencarnados, que são convidados em caravanas a sentarem aqui nos bancos, de forma invisível, aqui no auditório, nas laterais, próximas a nós, para relembrar Jesus e o seu Evangelho. Na evangelização de nossas crianças e ações da mocidade, mostrando um cativar, um amar, é também carregar um pouquinho da dor de alguém tem que levar. Nos atendimentos espirituais, como casas espíritas, casas cristãs, casas do Evangelho como essa, através do passe, através dos trabalhos de desobsessão, através dos trabalhos de bioeletrografia, através dos trabalhos de magnetismo, através dos trabalhos de cura, em nome das condições necessárias e que fazem pertinentes a cada um. Na fluidificação das águas, para a imantação dos elementos espirituais, energéticos necessários a cada casa, principalmente no retorno a todos os lares, que façamos merecedores da companhia de um irmão, de uma irmã que possa estar conosco, nos auxiliando a energizar também o nosso lar, a atrair outros espíritos para que possam ser beneficiados pela palavra do Evangelho. Chico Xavier nos disse uma coisa, um pensamento, e eu finalizo com esses 2 slides. Que eu jamais esqueça que Deus me ama infinitamente, pois a vida é construída nos sonhos e concretizada no amor. Que Jesus abençoe a todos nós, hoje, agora e sempre.